Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e se deixou morrer pela sua graça. Aleluia. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e se dignou morrer pela sua graça. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amadíssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, vós que estáis aqui presentes e vós que nos acompanhais pelos meios digitais. Temos hoje connosco uma peregrinação do lar da Irmandade Santa Cruz de Braga, a quem damos especialmente também as boas-vindas. Amados irmãos, nesta catequese que é a liturgia deste tempo pascal, continuamos a ver a maravilha que é o crescimento da Igreja, esse crescimento fecundado pela ação do Espírito, esse crescimento da Igreja. Mas também o crescimento espiritual de cada um de nós e também a capacidade de sermos acolhedores do dom de Deus, de que nos falará o Evangelho, que nós pedimos na Eucaristia. Peçamos ao Senhor perdão das nossas faltas e, sobretudo, daquelas vezes em que nos fechamos à sua graça e à sua ação na nossa vida. Reconheçamos, pois, que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Defendei, Senhor, a vossa família com o auxílio da vossa contínua proteção, para que pela ressurreição do vosso Filho unigênito seja liberta de todo o mal e enriquecida com os dons celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias surgiu em Icônio um movimento da parte dos pagãos e dos judeus com os seus chefes para maltratar e apedrejar Barnabé e Paulo. Conscientes da situação, estes refugiaram-se nas cidades de Licaónia, Listra, Derbe e seus arredores, onde começaram a anunciar a boa nova. Havia em Listra um homem inválido dos pés, coxo de nascença, que nunca tinha podido andar. Um dia em que escutava as palavras de Paulo, este fixou nele os olhos e, vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe com voz forte: "Levanta-te e põe-te direito sobre os pés." Ele levantou-se e começou a andar. Ao ver o que Paulo tinha feito, a multidão exclamou em licaónico: "Os deuses tomaram forma humana e desceram até nós." A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era este que falava. Então o sacerdote do templo de Zeus, que estava à entrada da cidade, trouxe touros e grinaldas para as portas do templo e, juntamente com a multidão, pretendia oferecer-lhes um sacrifício. Quando souberam isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as túnicas e precipitaram-se para a multidão, clamando: "Amigos, que fazeis? Nós somos homens como vós e vimos anunciar-vos que deveis abandonar estes ídolos e voltar-vos para o Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, permitiu que todas as nações seguissem os seus caminhos, mas nem por isso deixou de dar testemunho da sua generosidade, concedendo-vos do céu as chuvas e estações férteis, para saciar de alimento e felicidade os vossos corações." Com estas palavras, a custo impediram a multidão de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor. Glória, glória, Senhor, ao vosso nome. Glória, glória, Senhor, ao vosso nome. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória. Pela vossa misericórdia e fidelidade, porque diriam os povos: onde está o teu Deus? Glória, glória, Senhor, ao vosso nome. O nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dos gentios são ouro e prata, são obra das mãos dos homens. Glória, glória, Senhor, ao
que fez o céu e a terra. O céu é morada do Senhor, a terra deu aos filhos dos homens. Glória, glória, Senhor, ao vosso nome. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, como é que te vais manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Quem me ama guardará as minhas palavras e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estais a ouvir não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas enquanto estava convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos padres, amadíssimos irmãos e irmãs, demos agora algum tempo para acolher no nosso coração a palavra de Deus que nos foi proclamada. Começaria pelo texto dos Atos dos Apóstolos, que hoje ouvimos. Um texto cheio de vida, movimentado. Paulo, de apedrejado, quase ia sendo adorado como um Deus, e a custo não permitiu que lhe oferecessem sacrifícios. As cidades eram diferentes, Icónio perseguiu, Listra acolheu dessa forma exuberante. Mas mais do que isso, creio que nos devemos situar e perceber alguma coisa do que se passa em Listra. E sublinharia dois aspectos. O primeiro, Paulo opera um sinal. Paulo ainda está acompanhado por Barnabé, estamos
no fim da primeira viagem apostólica e cura um coxo de nascença. É muito interessante porque é que São Lucas, a razão pela qual São Lucas terá posto este inciso da cura de um coxo de nascença. Se formos ao início dos Atos dos Apóstolos, e junto ao templo, Pedro, quando sobe para fazer a sua oração no templo, acompanhado por João, cura igualmente um coxo de nascença. E claro que na literatura joânica, como não lembrar-nos que Jesus cura um cego de nascença. Portanto, este inciso de nascença quer dizer a limitação da natureza humana. E, portanto, só a ação de Deus a pode modificar. Mas também, de facto, o texto, isso é interessante, o texto coloca-nos em paridade Paulo e Pedro, porque realizam uma ação miraculosa do mesmo género, que ultrapassa os limites da natureza e que manifesta claramente a ação de Deus, que se faz conhecer, que ecoa nos seus corações e que Paulo anuncia com firmeza. Este seria o primeiro aspecto, talvez um aspecto mais no sentido de nos ajudar a descobrir o texto. Mas o segundo aspecto é este. Depois da cura do cego de nascença, no início dos Atos dos Apóstolos, Pedro faz um discurso. Se me recordo, o grande segundo discurso missionário. Pedro tem um discurso muito diferente. Fala das Sagradas Escrituras, cita abundantemente os Salmos, não esquece a profecia. Aqui, para falar deste sinal, nada disso acontece. Paulo fala de coisas muito normais, muito comezinhas, que tocam a vida humana. Ele não está a falar para judeus que tinham a capacidade de compreender alguma coisa do que estava revelado nas Sagradas Escrituras. Estava a falar para pagãos. E por isso utiliza um discurso que toca. Fala das chuvas, fala da criação, fala, diríamos nós hoje, da nossa casa comum, que é o mundo em que vivemos. Isto interroga-me se nós conseguimos tocar as pessoas naquilo que constitui a sua vida, para depois, claro, Paulo faz a passagem, para depois os levarmos à contemplação do rosto de Deus e da ação de Deus, para depois os fazermos conhecer quem é este Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi revelado. Mas é este discurso que toca a vida das pessoas, os seus problemas, possivelmente a agricultura e aquilo que ela poderia dar ou não dar, a vida concreta. Parece-me que na ação da Igreja, muitas vezes, permanecemos num certo formalismo de linguagem e de conceitos que dizem pouco ao mundo em que vivemos. Se calhar temos que aprender com Paulo a ter um outro tipo de discurso. Um discurso que toca as pessoas, que agarra as pessoas, que as ajuda a compreender a partir da sua vida como se pode chegar a esse Deus, Pai de Jesus Cristo. Esse Deus que ressuscitou Jesus Cristo e que Paulo anuncia e que a Igreja hoje deve anunciar. Isto em relação à primeira leitura, em relação ao texto dos Atos dos Apóstolos. Em relação ao texto do Evangelho de São João, estamos no fim do primeiro discurso do adeus. É um discurso, pois, que se dá numa certa confusão do coração dos discípulos que vêm partir o Senhor. Bem gostariam eles, e bem gostaríamos nós, que o Senhor se manifestasse publicamente e cheio de força. É essa a intervenção de Judas, não os Iscariotes. O outro Judas permaneceu fiel ao Senhor.
porque é que só se mostra a nós e não se vai mostrar de uma forma ostensiva ao mundo inteiro. Porquê? Então Jesus, nesta parte do seu discurso, volta a repetir o tema da morada, que já lemos noutras passagens anteriores. O tema da morada que é um tema que os judeus percebiam muito bem na sua relação com o templo. Essa era a morada de Deus. É certo que a literatura sapiencial abre a uma visão mais espiritual desta morada de Deus. E os profetas, particularmente Ezequiel, anunciam um novo templo, que não se pode medir. A forma como ele o descreve não é a de um arquiteto para construir uma casa, é de alguém que desvenda um mistério. E então, Jesus vai ajudando a compreender que a sua manifestação começa no momento em que nós deixamos que Ele entre na nossa vida, em que nós deixamos que Ele faça em nós a sua morada. Não de uma forma ostensiva, também não de uma forma definitiva. Estamos numa morada que é ainda caminho para a morada definitiva. Às vezes estamos mais numa tenda que numa morada. No Evangelho de São João, logo no prólogo, a ideia da encarnação está muito ligada à tenda. Mas vamos vivendo e sendo lugares onde Deus quer habitar, de uma forma pessoal, na resposta a um convite pessoal, numa forma que toca as nossas vidas de forma profunda. E é nesta profundidade de encontro de Deus com o homem, Jesus Cristo ressuscitado, que o Senhor continua presente na sua igreja. Claro, de uma forma clara, uma forma diferente, mas e talvez ainda mais forte nos sacramentos da igreja, onde ele se manifesta. Mas é acolhendo no nosso coração, como numa morada, esse Deus vivo, que vamos ajudando a construir um mundo novo. E que vamos, sobretudo, quando isso passa às obras, testemunhando que Deus está no meio de nós, que o ressuscitado vive e que o devemos anunciar e que nos devemos comprometer neste mesmo anúncio. Esta pergunta, esta intervenção de Judas não Iscariotes, como diz bem o texto do Evangelho, continua a fazer-nos, a colocar-nos esta questão. Percebemos que Deus se manifesta antes de mais àqueles que lhe abrem o coração, que se manifesta àqueles que deixam que Ele faça em si a sua memória, a sua morada. Peçamos ao Senhor essa graça de sermos e desta consciência de que poderemos e devemos ser morada de Deus. Irmãs e irmãos, peçamos ao Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar, que acolha as nossas preces, dizendo confiadamente: ouvi-nos, Senhor. Para que o Pai envie o Espírito Santo e a Santa Igreja guarde fielmente a palavra de Cristo, oremos. Para que as obras das mãos dos homens construam sempre a paz e defendam os mais frágeis, oremos.
para que aqueles que adoram ídolos descubram o amor de Cristo e se convertam a Ele, oremos. Para que os discípulos de Jesus não procurem as glórias passageiras deste mundo, oremos. Para que os peregrinos deste santuário aceitem e cumpram os mandamentos de Jesus, oremos. Senhor nosso Pai, lembrai-vos da vossa misericórdia infinita e escutai o vosso povo. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Suba à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos. Mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. E entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entrar em nada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Aproximando-se dos discípulos, disse-lhe Jesus: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. E depois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia.
Ensinai-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. E de receber a força do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até aos confins do mundo. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. E depois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo, aleluia, aleluia. Deus reina, Cristo impera, aleluia. A morte foi vencida, a cruz venceu o inferno. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo, aleluia, aleluia.
pedimos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ao noblesse religieux objects. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros padres, amadíssimos irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que nos seguiram pelos meios digitais, estamos a chegar ao fim da nossa celebração. Talvez como desafio para nós fique aquilo que o Evangelho nos propõe, de abrirmos o nosso coração para sermos morada onde o Senhor habita e manifestar que Ele está dentro de nós, que Ele está em nós, através das nossas obras. Pedimos isso por intercessão da Virgem Maria, com certeza. E agora imploramos sobre todos nós a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.